Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre intolerância alimentar. E sobre este assunto eu converso com a nutricionista Mariana Embeloni. Boa noite, Mariana, seja bem-vinda, tudo bem? Boa noite, agradeço o convite. Também converso com o Dr. Carlos Eduardo Pires de Campos, biomédico. Boa noite, doutor. Boa noite, Roberta, tudo seja bom? bem-vindo. Vamos falar então sobre esse assunto, que é muito importante. Muita gente hoje apresenta algum tipo de intolerância. E eu queria começar falando exatamente sobre isso. Os casos de intolerância alimentar, eles aumentaram nos últimos anos? A gente pode dizer isso, doutor? Então, nós não tínhamos uma estatística, né? Anos atrás não se faziam alguns exames que fazem, né? Hoje. Mas eu creio que sim, bastante. Até pela embalagem, enfim, eu lá a cada 100 exames que eu faço, em torno de 65% dá um resultado positivo. É um número bastante alto, né? Expressivo, exatamente. A gente pode dizer que existe uma causa para esse aumento, Mariana? Sim, né? Nós temos os fatores ambientais, que é tudo aquilo com que você convive, né, no ambiente e consome. Então, a gente tem essas mudanças, essas alterações no gene, onde você pode ter um gene que está adormecido, ali quietinho, você faz uma ativação desse gene e aí você então desenvolve níveis de intolerância, então primário ou secundário, pelo comportamento que você tem alimentar, de nível de estresse. Então a ativação de genes, ela também é por N motivos. E esse consumo de alimentos industrializados, que a gente, né, alguns anos atrás tinha excessivo, hoje nós temos um nível de consciência um pouquinho maior, mas antigamente era muito maior, e esse consumo de alimentos industrializados podem causar essa ativação genética também, é um dos motivos. Então você está dizendo que a pessoa ela vai nascer com essa intolerância ou ela pode adquirir no decorrer do tempo, de repente ativando essa parte genética? Exatamente, ela pode nascer com o gene, né? Então, quando ela faz o teste, ela já consegue ver essa detecção, então ela já vai ter uma sintomatologia imediata quando ela consumir, ou ela pode desenvolver ativando o gene durante a vida adulta. Então, pode ser na menopausa, pode ser numa infecção, pode ser tomando antibiótico. Então, algumas situações podem desencadear essa ativação genética. Quer dizer, quando a gente falar, então, de uma imunidade um pouco mais baixa, isso pode vir à tona? Pode aflorar. Agora a gente tem vários testes, tem novidade no mercado, é isso, doutor? Para detecção da intolerância? Intolerância. Diferença entre intolerância e alergia. Muito bom a gente falar isso. Intolerância é quando a pessoa não consegue absorver alguns açúcares que estão em alguns alimentos. Já a alergia é quando assim a pessoa ela cria, ela tem uma ação negativa do sistema imunológico. Então, eu vejo que você pode ser alérgico a alguma, assim, alguma substância? E você não pode vir a ter a intolerância. E o contrário pode acontecer? Eu posso ser intolerante e não ser alérgico? E não ser alérgico, exatamente. Agora, esses testes, eles detectam a intolerância ou a alergia ou as duas coisas? Intolerância dos esses alimentos, exatamente. Como que é feito esse teste? Através doutor? do sangue. Você faz assim, você pega o sangue e você põe em contato com 216 tipos de substâncias que podem ser carne, ovo, leite, aveia, enfim. Corantes também. Tudo. Desse número que a gente está falando, 65% de intolerantes nesse exame? Nesse exame. É um número bem alto. E ajuda bastante, né? Porque você já elimina aquela dieta de exclusão. Porque a gente fica fazendo aquele monte de teste, às vezes a sintomatologia é muito incômoda, então a nível intestinal, por exemplo, então pode associar uma doença digestiva e às vezes você tem que fazer exames mais invasivos, como uma biópsia, por exemplo. Quando você faz um teste genético, você já consegue visualizar isso, então você passa, né, por cima, não precisa sofrer tanto. Agora essa dobradinha dá certo, né? Sai lá do consultório, do laboratório, pega direitinho e vai na nutricionista e pega
Sim. a sua dieta Exatamente, correta. porque você consegue desenhar o que é bom para você, porque isso é um dos testes, Um dos né, testes que é feito. que são feitos, porque existem Alérgenos, outros, exatamente, né? é um por um. Alergia a aveia, alergia a carne, alergia a camarão, que tem muito, Sim, crustáceos, levedura, são mais de 1000. Agora, quando a gente não fez ainda esse exame, vamos supor, uma pessoa, de repente, ela tem algum tipo de intolerância, ela pode não apresentar ainda os sintomas, apresentar mais na frente e ela já ter essa intolerância? Sim, com certeza. Quando que esse sintoma vai aparecer, então? Quando o corpo não aguenta mais, é isso? Depende do que ele é exposto, do que a gente acabou de falar anteriormente. Porque, assim, se ele está no DNA, isso é visto num teste genético, dependendo de qual teste que ele for fazer. Então, são avaliados pelos alelos, né? E então, quando ele tem a predisposição, é apontado aquilo no resultado do exame. Exato. Então, ele consegue desenhar uma dieta específica para a situação dele, no qual ele vai pensar em não ativar aquele gene e então desenvolver a doença, a patologia, no caso, que pode ser inúmeras delas. Porque, por exemplo, quem tem diabetes tipo 1 tem uma facilidade de desenvolver outras intolerâncias. Isso tudo é apontado em um desses exames. Então, dá para a gente detalhar, fazer uma leitura muito maior, porque você pode ter no gene, mas não ter desenvolvido. Isso é muito comum, na verdade é o que está acontecendo agora. As pessoas estão carregando isso geneticamente e ativando por conta do mau comportamento alimentar, da falta de atividade física, o nível de estresse muito elevado. E isso também a gente traz na carga genética por conta da alimentação dos pais, dos avós. Por isso as crianças hoje em dia também estão nascendo cada vez mais com alergias e intolerâncias alimentares. Cada vez mais, exatamente. Aparece isso 1 ano, 2 anos. Crianças pequenas. Exatamente. Você já viu também alguns casos que tem de a lactose? Aconteceu já Não, com você comigo de ainda ver? não. Eu já vi criança recém-nascida com não chega a ser assim uma intolerância muito forte à lactose. Vai tomar o quê? Vai se alimentar. Recém-nascido, né? Recém-nascido. É complicado. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre intolerância alimentar. Nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é intolerância alimentar e sobre isso eu converso com a nutricionista Mariana Imbeloni e com o biomédico Carlos Eduardo Pires de Campos. A gente estava falando no bloco anterior que algumas crianças já recém-nascidas podem apresentar algum tipo de intolerância à lactose. E esses testes, doutor, eles podem ser feitos em crianças a partir de que idade? 1 ano. Geralmente é feito a partir de 1 ano o teste de intolerância. Alérgeno pode ser feito em qualquer um momento. mês, 2 meses, exatamente. A gente pode dizer, Mariana, que hoje os alimentos que a gente come podem provocar intolerância? Estamos comendo veneno? Com certeza. Porque, por exemplo, os produtos que estão embalados, né, os Tetra Paks, embalado dentro é alumínio. Então, você tem um contato direto do alimento com aquela embalagem, aquilo passa para o alimento. Então, um dos exemplos, tá? Porque aí, então, a gente consome isso ao longo do tempo e isso vai sendo depositado no nosso organismo e isso é altamente tóxico, né? Quando a gente usa, por exemplo, um desodorante, o desodorante também tem mineral, né, um componente que em excesso no nosso corpo vai fazer mal, é tóxico. Aí você vai falar assim, poxa, mas nos alimentos tem muitos tipos de minerais. Sim, mas são quantidades menores. A gente começa se intoxicando quando a gente come muito daquilo. Então, na verdade, os produtos industrializados, eles aumentam muito essas quantidades de conservantes, de aditivos, para aumentar o tempo de vida de prateleira do produto. Né? Então, se você quiser ver uma troca, um exemplo de troca disso, é quando você pega um molho de tomate e coloca num potinho plástico em casa, que tem o bisfenol no plástico, altamente tóxico para o nosso corpo. Então, quando você tira o molho de tomate, olha o pote, como está o pote? Todo manchado. Todo tingido, né? Então, essa é a troca, e você está consumindo isso. Então, tudo que está embalado, normalmente tem essa troca. Né? Então, dificilmente, por mais que você tenha um alimento que é natural, que é orgânico, se você tem, dependendo da embalagem que ele está, ele tem essa troca.
Então a gente está falando já desde a primeira infância, porque hoje as mamadeiras elas são todas plásticas. Mas a mamadeira aqui no Brasil não pode ter bisfenol, que na verdade é o plástico que obrigatoriamente por lei não pode ter o bisfenol. Então esse é o componente, na verdade, que não pode ter na embalagem plástica. O bisfenol tem muitos tipos de bisfenol, né? Ele não é um tipo. Muitos tipos no plástico. E aí, para tudo quanto é tipo de plástico. Agora, na mamadeira, não pode conter. Não tem, mas nos outros tem. Sim, na tudo água, que a gente consome. Refrigerante, enfim. Até Sim, assusta garrafa de água, Garrafa de água que a gente toma muito, né? Isso tem. Doutora, o teste de tolerância, ele analisa 216 tipos de alimentos. Tipos de alimentos. Isso. Cereais, carnes, aves, tudo. Qual que é o líder no ranking de... Ovo. Ovo? Ovo e clara, gema e clara. Mais que lactose e glúten? Muito, incrível. Agora eu também já não sei, isso aqui acho que a Mari pode ajudar bastante, quanto ao hormônio usado no frango. Esse hormônio usado... Isso pode estar interferindo, com Mariana, certeza. nessa relação aí? É que assim, é declarado que não se pode usar, que não utiliza, né? Mas na prática clínica, quando você diminui o consumo do frango em específico ou cessa esse consumo, você observa como diminui a retenção hídrica. Né? Então, a pessoa normalmente fica muito inchada, mais inchada quando ela para de consumir. A gente observa clinicamente que ela diminui essa retenção de líquido. Então, como explicar? Né? Então, existem marcas hoje que alegam que não utilizam, né? que é um frango criado solto. Então, existem também as formas, né? O frango de granja, o frango que é criado solto. Então, tudo isso conta. Agora, a pessoa tem que ter um consumo consciente, o que faz bem para ela. Porque o que faz bem para mim pode ser diferente do que faz bem para você. Então, esse consumo consciente estou respeitando aquele animal, o meio ambiente, a empresa que faz isso, como ela se comporta no mercado. Então, é importante a gente ver também esse outro lado. Não simplesmente ir e comprar, né? Então, o frango, dependendo de onde ele é criado, podem estar colocando muito mais coisas do que a gente até imagina. Exatamente. Né? Mesma coisa o leite, né? Amônia, formol, conservantes, então assim, muda tudo, né? Muda Porque hoje a gente vê muita gente com intolerância à lactose que há 15 anos atrás não tinha. A lactose ou ao leite, entendeu? Sim, ali o que tem, ali no leite, a gente já não sabe mais o que tem. Isso assusta um pouco. Porque a lactose é o açúcar. É o açúcar do leite. Né? E de repente não é a questão mais do açúcar, é de todos esses compostos que tem ali. Porque às vezes tem quase tudo, é que nem as farinhas que a gente... Eu sempre dou o exemplo da farinha branca. A farinha branca de trigo que era antes, né? Porque muitas vezes fala assim, mas eu criei você assim. Antigamente não era tão mal. Porque as coisas, cada vez mais a indústria alimentícia vem colocando aditivo nas farinhas. Então é quase tudo menos farinha, quase tudo dentro da embalagem de leite, menos o leite. Porque é acrescido um monte de coisa para que ele dure mais na prateleira. Se você abre ele demora alguns dias. Sim. Certo? Porque ele vai estragar. Porque ele entrou em contato com o ar, então entrou em contato com o oxigênio, aí começa todo... É o processo da fruta que vai amadurecer. É o oxigênio que vai fazer esse processo. E se você está com ele na prateleira fechado tanto tempo, ele não estraga? Sim, muito conservante. Antibióticos, conservantes, até para não ter para não ter mesmo a proliferação bacteriana, né? Agora, existe alguma agência reguladora, por exemplo, no caso da lactose? A gente tem, aí eu já falo por experiência própria, Sim. Tem algumas marcas que tá escrito sem lactose, mas algumas marcas me dão reação, outras não. Então. O que define isso? A quantidade de lactase que é colocada no recipiente? Existe alguma Anvisa, alguma coisa que fale quantos % tem que ser colocado? Não. Não, existe, né? Mas a gente não sabe se é aquela quantidade que está. Cada leite vai ter um efeito diferente. Eu vou fazer o quê? Testar? Vai testar. É porque a gente não sabe. A composição é diferente. É diferente. Você olha pelos ingredientes, as marcas variam, não é só uma questão da lactose. Sim. A gente não está bebendo leite. Leite. Na verdade, a gente está bebendo uma mistura que a gente chama de leite. O que acontece? Todo o nosso processo de absorção de nutrientes acontece no intestino, na primeira porção lá no intestino delgado.
Quando você ali está com as vilosidades atacadas, inflamadas, você não tem uma quantidade de bactéria boa para equilibrar entre as ruins e as boas no seu organismo, você não consegue absorver melhor mais. Então você vai ter uma série de sintomas. E isso tudo pode ser desencadeado pelo que você está consumindo. Então eu falo assim, nossa Mariana, mas eu não vou consumir mais nada industrializado. Não é que você vai cortar tudo, mas você tem que diminuir, intercalar, não comer sempre a mesma coisa, porque você está acumulando, tudo em excesso faz mal, né? E lembrar que a gente é mais bactéria do que célula. Sempre. Então, a gente tem que tomar probiótico, tem que colocar os bichinhos do bem no nosso intestino para melhorar essa absorção. Isso, às vezes, os médicos, os profissionais não têm muito hábito, mas hoje em dia, se você buscar nas redes sociais, você vai ver como está sendo falado sobre o intestino. Então, o intestino é a bola da vez, porque é através dele que você cura tudo. E descobre também várias doenças. Muitas coisas. Equilíbrio da flora, exatamente isso. Exatamente isso aí. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre intolerância alimentar. A gente volta já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é intolerância alimentar e sobre isso eu converso com a nutricionista Mariana Imbeloni e com o biomédico Carlos Eduardo Pires de Campos. A gente está falando sobre a questão da intolerância à lactose e geralmente quando a gente fala desse assunto as pessoas falam um desconforto abdominal, algo intestinal. Agora, existe algum tipo de sintoma que não seja gastrointestinal? Por exemplo, posso ter uma alergia de pele por conta Claro. de um leite, por exemplo? Pode sim, pode ter uma reação assim alérgica, uma azia que você não sabe o que é, então quer dizer, pode sim. Pode, é respiratório, Respiratório, tá? né? Falta de ar, rinite, sinusite, coceiras no corpo, bolinhas, aquelas bolinhas, sabe? Que no braço, às vezes, as pessoas têm um monte de bolinha, assim, não sabe Isso o que já que é indício? Alergia a indício de glúten? alguma intolerância, Alguma pode coisa. ser alguma intolerância alimentar, pode ser ao glúten, pode ser à lactose. Normalmente, quando a pessoa tem um excesso de consumo, ela fala assim, mas eu não como muito leite, não tomo muito leite. Às vezes a pessoa não toma leite, mas ela come muito queijo, ela toma muito iogurte, né? Derivados, né? Derivados. Exatamente. Então, existem associações. Então, a gente faz, sim, um exame físico também, que pelos outros sintomas que não sejam intestinais diretamente, como uma diarreia ou como cólicas intensas, pode estar ligados à intolerância, sim. Agora eu queria falar de um assunto importante também, porque a gente está no mês de outubro, Sim, Outubro Rosa, Outubro Rosa. e tem alguns testes, né, doutor, que podem detectar algum Tem, tipo de sim. câncer? Esse mês nós estamos fazendo um teste que chama-se CA15-3. Na verdade, ele é um marcador tumoral específico para câncer de mama. Então está com preço reduzido e quem for fazer esse exame CA15-3 terá o atendimento domiciliar gratuito, para não ter a desculpa de falar que não tem como ir lá, entendeu? Então, esse mês de outubro a gente está fazendo exatamente isso. E falando então nessa questão de câncer, Mariana, a gente tem alguns alimentos que também podem auxiliar, tanto na prevenção quanto com quem está durante um tratamento. Que alimentos você diria que são essenciais para se prevenir tipos de câncer? A gente tem que ter antioxidantes, né, para combater os radicais livres, que são o que causam as mutações genéticas, as mutações celulares. Então, a gente tem que prevenir o nosso corpo, a gente tem que estar, assim, com ele protegido. E antioxidante faz isso. Então, nós temos, dentre as frutas e os vegetais, por isso que a gente fala, coma muitas frutas, coma vegetais, às vezes parece que é muito, né, tá insistindo na mesma... Coisa de avó, né, mas não é, tem um mas motivo. não Coisa é, de tem um nutricionista, motivo. coma verde, entendeu? Né? Tem um motivo, porque você está protegendo o seu organismo. Então, cada cor tem uma propriedade específica, porque a gente tem vários tipos de câncer, então isso afeta as células de forma diferente, porque cada célula, cada processo fisiológico, metabólico no nosso organismo precisa de um mineral ou de uma vitamina em específico. E gorduras do bem, gorduras boas, para poder carrear essas vitaminas e esses minerais. Por isso que a gente também precisa de gordura de boa fonte. Então, quando a gente fala de cores, a gente trata num todo.
Porque senão eu poderia falar mais especificamente de um tipo de câncer, no caso o outubro rosa, quando a gente pode desenvolver receitinhas, por exemplo, para utilizar aqueles alimentos que pontualmente podem ajudar ali. Então a gente pode falar dos vegetais verdes escuros, brócolis, espinafre, couve, enfim, muitos outros. Então, vamos sugerir muita fruta, muito legume e muita comida saudável, é isso, né? Mariana, Dr. Carlos, muito obrigada pelas informações. Obrigado Sucesso você. aí na empreitada de vocês. Muito obrigada. Obrigado. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band, a gente se vê. Até mais.